Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje, mostrarei a você uma série dramática de mistério coreana de 2022, com Minect. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Dong-soo é um homem bonito com uma habilidade muito estranha. Uma noite, enquanto ele caminhava pelas ruas, cantando sua canção de autoria própria, Ganjing Metals, alguns traficantes de órgãos o sequestram e o levam embora. Então, seu corpo é dissecado pouco a pouco. Surpreendentemente, Dong-soo pode ver tudo acontecendo, apesar de estar quase morto. Depois de um tempo, o cirurgião retira os dois olhos e os guarda em uma bandeja. No entanto, as pupilas parecem que ainda podem ver. O cirurgião percebe isso, mas antes que ele possa agir, ele recebe um telefonema. Enquanto ele está fora, estranhas coisas parecidas com tentáculos saem das feridas de Dong-soo e elas começam a cicatrizar. Então, ele volta à vida e lentamente se levanta. Enquanto o cirurgião assiste horrorizado, Dong-soo agarra um de seus olhos e o coloca perto de sua órbita. Eis que as estranhas coisas parecidas com tentáculos puxam o olho e o fixam em seu lugar. Dong-soo tenta recuperar seu outro olho, mas, ao mesmo tempo, o cirurgião pede reforços. Então, ele pula pela janela e foge. Avanço rápido para vários meses. Uma ocorrência estranha acontece na mesma cidade. Certa manhã, surge do nada uma bela escultura de uma mulher, que chama a atenção de muita gente. Enquanto eles clicam curiosamente nas fotos, de repente, o sangue começa a pingar. Em uma reviravolta chocante, é revelado que a escultura não é feita de argila, mas é um humano real moldado para se parecer com uma estátua. Em nenhum momento, a polícia, liderada pelo inspetor-chefe Lee Jang-won, chega lá e leva o corpo embora. Porém, mesmo após horas de investigação, tudo o que encontra uma estranha marca no corpo, que parece uma combinação dos alfabetos P. Em seguida, somos levados até Dong-soo, que agora vive uma vida anônima em a cidade. Ele está usando um tapa-olho para esconder o olho perdido e parece bastante abalado com o incidente. Uma noite, enquanto praticava suas canções, de repente, ele sentiu uma dor aguda na órbita ocular e teve uma visão. Nele, ele viu uma visão em primeira pessoa de alguém olhando para uma foto dos signos do zodíaco em seu computador. Um dos símbolos na imagem é a palavra Pele, que foi esculpida na menina falecida anteriormente. Dong-soo também percebe uma série de esboços ao redor da mesa da pessoa. Assim que sua estranha visão termina, ele deduz que está vendo através de seu outro olho, que foi transplantado para outra pessoa. No dia seguinte, enquanto Dong-soo está em seu local de trabalho, um ferro velho, ele percebe alguns bandidos assediando seu antigo chefe. Ele tenta fazê-los parar, mas é espancado. Então, um dos bandidos saca uma faca e aponta para Dong-soo, esperando que ele se esquive, mas este não se mexe nem um pouco. Por causa disso, a orelha de Dong-soo é cortada e cai no chão. Os bandidos ficam apavorados com a visão e fogem imediatamente. E depois que eles se foram, Dong-soo usa sua habilidade misteriosa para prender a orelha de volta ao corpo. Enquanto isso, os traficantes de órgãos estão à procura de Dong-soo, já que seu corpo imortal pode valer milhões. Inspetor-chefe Jan também o nota perto da cena do crime e suspeita que ele esteja tramando algo. À noite, Dong-soo tenta afogar sua ansiedade mergulhando na música. Ele pega uma guitarra e tenta tocar sua música Ganjing Metals. Porém, como já faz muito tempo, ele não consegue se lembrar dos acordes. Então, ele vai ao seu canal anônimo no YouTube e toca a música em câmera lenta para entender os acordes. Ao mesmo tempo, o cara de sua visão também toca a mesma música e, assim que o faz, seus olhos começam a doer. Dong-soo também sente uma dor terrível no olho. Farto das ocorrências estranhas, ele decide ir até o mesmo lugar onde havia sido abduzido e procurar seu outro olho. Infelizmente, ao chegar no local, um dos traficantes de órgãos o reconhece imediatamente e pede reforços. Então, uma longa perseguição começa. Dong-soo escapa por pouco e tenta fugir, mas só então, uma garota chamada Alisa se aproxima dele. Ela parece saber sobre sua condição e corta sua perna para verificar se os rumores são reais. Para sua surpresa, Dong-soo cura sua ferida em um piscar de olhos e foge. Em seguida, vemos o mesmo homem das visões de Dong-soo, examinando seu caderno de esboços. Surpreendentemente, os esboços são das pessoas que foram mortas e transformadas em estátuas. Isso prova que a pessoa que tem outro olho de Dong-soo é o assassino. Na próxima cena, somos apresentados a uma mulher chamada Lei Hang, que está indo para o trabalho em um ônibus. Ao longo do caminho, ela fica entediada e começa a ouvir a música de metais altos no YouTube, que aparentemente se tornou viral. Depois de um tempo, ela chega ao local de trabalho e percebe uma grande multidão do lado de fora. Eles estão olhando para uma estátua humana, que acaba sendo o último assassinato na cidade. Depois de um tempo,
Lei está com sua paixão e líder de equipe Jin Seop, que por acaso é quieto e arrogante. Para quebrar o constrangimento, Lei começa a cantarolar a música dos metais suspensos e, com isso, Jin Seop sente uma dor repentina no olho. Dong-soo também experimenta o mesmo e começa a ter uma visão em primeira pessoa através do olho do assassino. Ele vê a mulher Lei e seu local de trabalho. Isso finalmente revela que o assassino não é outro senão o próprio Jin Seop. Também ficamos sabendo que os dois olhos de Dong-soo reconhecem sua música, então sempre que ela toca, eles começam a se reconectar por meios telepáticos. À noite, Dong-soo tem outra visão em que vê melhor o caderno de esboços de Jin Seop. Ele vê as palavras arte do cadáver e decide procurar no Google. Para seu horror, ele encontra fotos dos assassinatos recentes e finalmente percebe que a pessoa que está com outro olho é na verdade a culpada. Na manhã seguinte, ele não perde tempo e segue para o local que viu em suas visões. Ele percebe Lei e a reconhece instantaneamente. Então, ele se aproxima dela e pergunta sobre o homem com quem ela estava no dia anterior, mas como esperado, Lei acredita que ele é um canalha e vai embora. Agora, Dong-soo não tem pistas porque nem sabe como é o assassino. Então, ele decide encontrar mais pistas sobre ele. Ele vai a um especialista em horóscopo e pergunta a ela sobre o enigmático signo Pele. Ela revela que se refere ao planeta Plutão e geralmente é considerado um mau presságio. Dong-soo então menciona a data dos dois casos de assassinato recentes e pergunta se há alguma conexão entre eles. O especialista destaca que eles estão definitivamente conectados e também explica que a próxima data semelhante é 25 de dezembro, que é amanhã. Isso alarma Dong-soo quando ele percebe que o próximo assassinato acontecerá no dia seguinte. Ele quer impedir que isso aconteça, mas não sabe por onde começar. Enquanto isso, Lei chega na casa de Jin Seop e faz amor com ele, alheio ao fato de que ele é um assassino de sangue frio. Depois que terminam, Jin Seop vai tomar banho enquanto Lei examina sua casa. Ela encontra seu caderno de esboços e o folheia por curiosidade. Lei fica surpresa ao ver os horríveis esboços das vítimas recentemente assassinadas e descobre que sua paixão Jin Seop é realmente o assassino. No dia seguinte, é 25 de dezembro e, como Dong-soo havia previsto, um cadáver estatuado é encontrado em um campo isolado. Uma grande multidão se reúne, e entre eles estão os traficantes de órgãos e o inspetor Jang. Infelizmente, ambas as partes notam Dong-soo e começam a persegui-lo. Os traficantes de órgãos chegam até ele primeiro, mas na hora certa, a misteriosa garota de antes lisa chega e os nocauteia. Ela então leva Dong-soo para um lugar seguro e se apresenta adequadamente. Aparentemente, ela é uma romancista, que atualmente está escrevendo um artigo sobre Cominects. Cominects são humanos sobrenaturais como Dong-soo, que têm a habilidade de regenerar partes de seus corpos, tornando-os imortais. Antes de partir, os dois trocam seus números e prometem se encontrar em breve. Por outro lado, uma Lei assustada se aproxima de um de seus colegas e conta a ele sobre o que viu no caderno de esboços de Jin Seop. Mais tarde, ela conhece Jin Seop e pede para falar em particular. Os dois então vão para o telhado e Lei o confronta por ser um assassino. Ela explica que viu todos os seus esboços e seus elaborados planos malignos. Seu colega está de olho neles e de um canto, mas, infelizmente, seu celular toca e isso estraga seu disfarce. Alarmado, Jin Seop primeiro nocauteia Lei e depois vai atrás do colega. Ele está prestes a empurrá-lo para fora do prédio, mas, nesse momento, o celular de Lei começa a tocar, que tem como toque a música dos metais pendurados. Isso machuca Jin Seop e, ao mesmo tempo, Dong-soo, que está por perto, tem uma visão do telhado. Infelizmente, antes que ele chegue ao local, Jin Seop joga o colega do prédio e o mata. Ele também acaba com a Lei para amarrar todas as pontas soltas. Todo esse tempo, a música continua tocando e Dong-soo apavorado testemunha todo o incidente. A única pista que ele percebe é o casaco do assassino. Apesar disso, ele corre para o prédio desviando de vários postos de controle de segurança. Ele então corre para o telhado, mas não encontra ninguém além do corpo sem vida de Lei. Neste ponto, todo o prédio está repleto de policiais e pessoas em pânico por causa dos dois assassinatos. Apesar disso, Dong-soo arrisca tudo e decide encontrar o assassino que está de olho. Ele desce as escadas e começa a procurar no departamento onde Jin Seop trabalha. Para sua sorte, de repente ele percebe um homem com o mesmo casaco do assassino e vai atrás dele. Logo, Dong-soo chega ao banheiro e prende o Jin Seop dentro de uma das cabines do banheiro. Mas, infelizmente, antes que ele pudesse dar uma olhada em seu rosto, alguns seguranças chegaram e o levaram embora. Acontece que os policiais rastrearam suas atividades por meio de câmeras e suspeitam que ele seja o assassino. Dong-soo faz o possível para explicar que o verdadeiro assassino ainda está no banheiro, mas ninguém o ouve. Felizmente,
O romancista Lisa, novamente vem em seu socorro e o liberta. Nesse interim, Jin Seop fica totalmente descrente de como alguém o viu cometer os assassinatos. Ele passa horas pensando nisso, mas não chega a uma conclusão. Mas quando ele ouve a mesma música e sente uma dor aguda nos olhos, ele finalmente percebe que seu olho transplantado está causando problema. Quem tem outro olho pode ver através dele e experimentar tudo o que ele faz. Por outro lado, Dong-soo leva Lisa para casa e explica tudo do zero para ela. Ele começa desde a infância, quando caiu de uma árvore e quebrou os membros, mas milagrosamente, cada osso se recuperou em segundos. Seus amigos o chamavam de monstro e até mesmo sua família se isolou dele. Dong-soo então explica sobre a noite em que foi sequestrado por coletores de órgãos. Ele foi cortado e seus olhos foram arrancados. Mas devido aos seus poderes, ele curou todas as feridas e recuperou a consciência. Ele então colocou um dos olhos para trás e fugiu do local antes que os bandidos se aproximassem dele. Agora, ele está tendo visões em primeira pessoa da pessoa que tem o outro olho. A pessoa é ninguém menos que o assassino mais procurado da cidade. Ele sabe disso por causa dos elaborados esboços e outros planos que viu em suas visões. No entanto, o problema é que ele ainda não viu o rosto do assassino. Ao ouvir tudo isso, Lisa fica surpresa, mas mesmo assim decide ajudá-lo. Ela também dá a ele um par de óculos de sol para mantê-lo fora do radar, já que seu icônico tapa-olhos se tornou facilmente reconhecível. À noite, os dois vão a uma loja de departamentos para comprar suprimentos, onde Dong-soo nota seu pôster de procurado na parede. Alarmado, ele corre rapidamente para fora e tenta fugir, mas ao mesmo tempo, seu olho começa a doer. Então, ele tem uma visão do assassino assistindo ao seu vídeo no YouTube. Isso faz Dong-soo perceber que ele só pode ter visões quando o assassino ouve sua música metais pendurados alto. Mais tarde naquela noite, enquanto ele faz um brainstorming de ideias para resolver a situação, ele novamente tem uma visão. Desta vez, ele vê seu próprio esboço sendo desenhado pelo assassino. Parece que Jin Seop está tentando avisar Dong-soo para ficar longe de seus negócios. No entanto, no processo, ele acidentalmente mostra seus próximos alvos, que são 3 meninas da escola. Dong-soo fica surpreso com o que vê e decide encontrar o assassino antes que qualquer morte ocorra. Ele sabe que toda a cidade está procurando por ele, mas neste momento ele não se importa. Na cena final, enquanto Dong-soo está em busca de pistas, ele se depara com um músico de rua que está tocando o cover de sua música. Por um momento, ele esquece todas as suas preocupações e se perde na beleza da música que ele mesmo criou. No entanto, o momento feliz de Dong-soo dura pouco, pois ele mais uma vez tem uma visão. Surpreendentemente, nele, ele se vê se contorcendo de dor. Isso significa que o assassino está observando de perto. Quando Dong-soo recupera o juízo e olha em volta, ele percebe uma figura sombria observando de um carro próximo. Dong-soo grita e imediatamente vai atrás dele, mas ao mesmo tempo, o inspetor Jang e seus colegas chegam e o prendem. Devastado, Dong-soo é levado para a delegacia. Na próxima cena, vemos o inspetor Jang e seus colegas tentando interrogar Dong-soo. No entanto, apesar de todos os seus melhores métodos, este último não quer revelar nada. Um dos policiais fica furioso e tenta espancar Dong-soo, mas o inspetor Jang o acalma e pede que ele saia da sala. Em seguida, ele menciona que sabe que Dong-soo não é o assassino, mas todo o sistema jurídico pensa o contrário. Então, o inspetor Jang avisa Dong-soo que, se ele quiser viver, terá que confessar tudo o que sabe. Ele até se oferece para levá-lo para cima, onde eles podem ter uma conversa particular. Relutantemente, Dong-soo concorda, e os dois seguem em direção ao telhado. Lá, Dong-soo revela tudo e começa a explicar tudo desde o início. Ele explica que é um conectado, que é um ser humano com habilidades especiais de cura. Ele ainda demonstra seus poderes quebrando os pulsos e consertando-os instantaneamente. O detetive Jang fica totalmente descrente com o que vê, mas, mesmo assim, ele quer que Dong-soo seja preso por enquanto. No entanto, este último quer ir porque sabe que o assassino Jin Seop está tentando matar algumas crianças em breve. Ele se livra das algemas e pula do prédio, apesar dos esforços do inspetor Jang para detê-lo. Por outro lado, em busca de respostas, Jin Seop dirige-se ao mesmo cirurgião que lhe deu o transplante de olho. Ele nocauteia o velho e o amarra a uma cadeira. Depois disso, ele exige saber a história por trás do olho misterioso. Alguns meses atrás,
um Jin Seop ferido chegou ao local do cirurgião para se operar. Ele também se ofereceu para pagar muito dinheiro para manter a operação em segredo. O cirurgião imediatamente aceitou o acordo e colocou Jin Seop para dormir com anestesia. Ele fez a cirurgia e o salvou, mas antes de aplicar os pontos resolveu fazer uma experiência. Ele colocou o globo ocular esquerdo de Dong-Soo dentro de Jin Seop, para testar se ele também tinha habilidades de cura. Ao ouvir tudo isso, Jin Seop se sente traído e acaba com o cirurgião instantaneamente. Na cena seguinte, os traficantes de órgãos chegam ao esconderijo do cirurgião, mas não o encontram lá. Eles verificam a filmagem do CCTV e descobrem que Jin Seop estava lá. Então o chefe designa um cara chamado Gojin para rastrear Jin Seop todos os dias. Os dias passam e Dong-Soo ainda está nas sombras. Ele quer ir atrás do assassino, mas não quer ser pego pelas autoridades novamente. Então, em seu lugar, Lisa decide ir atrás de Jin Seop. Uma noite, enquanto ela está procurando pistas, ela percebe o espião do órgão Gojin à espreita. Lisa se aproxima dele para obter respostas, mas o último puxa uma faca para ela. Parece que Lisa está prestes a morder a poeira, mas surpreendentemente, ela mostra seus movimentos impressionantes e derruba Gojin em um instante. Ela também acaba com ele de vez, para que ninguém descubra sobre ela. Por outro lado, Dong-Soo fica animado quando seu músico favorito X cobre sua música. No vídeo de sua música original, X comenta que eles deveriam se encontrar um dia e fazer um dueto. Como resultado, Dong-Soo está nas nuvens. Mas então, seu olho começa a doer e ele é contatado pelo assassino. Jin Seop menciona seu número e pergunta a Dong-Soo para ligar para ele o mais rápido possível. Atendendo ao pedido, Dong-Soo diz que o número e os dois arqui-inimigos finalmente se falam pela primeira vez. Dong-Soo pergunta por que o assassino está fazendo tudo isso, e este revela que está morrendo de câncer e não tem muitos dias de vida. Então, ele está saindo com um estrondo. Antes de desligar, ele também revela que sua matança acabou de começar e que entrará em contato com Dong-Soo novamente. Enquanto isso, o inspetor Jang e seus colegas encontram o cadáver de Gojin em um riacho, junto com algumas imagens da câmera de Jin Seop. Isso finalmente os faz suspeitar que Jin Seop está tramando algo. Mais tarde, Lisa se aproxima de Dong-Soo em uma sala de cinema abandonado e revela algo chocante. Ela faz um pequeno corte no peito e, surpreendentemente, cura sozinho. Isso indica que ela também é uma conexão. Vendo isso, Dong-Soo fica surpreso, mas logo fica feliz ao perceber que existem outros como ele. Os dois então se dão as mãos e se abraçam com um beijo. Em outro lugar, o assassino Jin Seop escolhe sua próxima vítima. Ele se disfarça de Dong-Soo e sequestra o famoso músico X, de um estacionamento. Na próxima cena, vemos Jin Seop torturando X com diferentes técnicas. Depois de espancá-lo, ele contata Dong-Soo e mostra a condição brutal de seu cantor favorito. Ele então ameaça Dong-Soo para chegar a um local às 23 horas, ou então X será morto. Enquanto isso, os traficantes de órgãos rastreiam Dong-Soo em seu esconderijo e cercam o prédio. Felizmente, Lisa conhece um caminho secreto do qual ele pode escapar. Enquanto ela distrai os bandidos, Dong-Soo reluta em deixá-la sozinha, mas quando Lisa continua insistindo, ele concorda. Depois que Dong-Soo sai, os traficantes de órgãos abordam Lisa e começam a atacá-la. Ela luta bem, mas no final os caras a superam e amarram. Eles então a interrogam sobre Dong-Soo, mas como esperado, Lisa não diz nada. Por causa disso, um dos caras fica furioso e corta uma parte do rosto dela. Para sua surpresa, Lisa se cura instantaneamente. É quando eles percebem que ela também é uma conexão. Agora, o chefe da gangue de extração de órgãos quer vender Lisa por uma grande quantia em dinheiro, mas ela tem outros planos. Em um piscar de olhos, ela se liberta de sua escravidão e ataca os caras com seus movimentos impressionantes. Então, em um momento oportuno, ela foge do local. Enquanto isso, o inspetor Jang e os policiais examinam as fotos recuperadas de Gojin e finalmente descobrem o endereço de Jin Seop. Eles também assistem às imagens de vigilância de X sendo sequestrado e, olhando mais de perto, percebem que era Jin Seop disfarçado de Dong-Soo. Com isso, fica claro para eles que Jin Seop é o verdadeiro assassino. Um dos policiais sugere enviar a equipe da SWAT para lá, mas Jang decide ir pessoalmente. Por outro lado, são 23 horas e Dong-Soo dirige-se ao local para onde foi chamado. Ele sabe que Jin Seop está morrendo de câncer e terá poucas chances no combate individual. No entanto, ele mal sabia que Jin Seop é conhecido por seu cérebro impressionante, e não por suas habilidades de luta. Depois de um tempo, Jin Seop chega,
vestido com um traje de proteção. Ele então libera um gás venenoso, que instantaneamente dificulta a respiração de Dong-Su. Depois de um tempo, ele começa a tossir vigorosamente e desmaia. Ao acordar, ele se encontra dentro de um carro, amarrado a uma cadeira. Jin Seop está dirigindo e, com os dois sozinhos, ele finalmente se abre sobre seu vício em matar. Ele revela que, como não tem muitos dias de vida, quer que todos saibam como é estar sem esperança e com medo. Além disso, ele também gosta quando as pessoas gritam em agonia. Dong-Su, que está semi-consciente, ouve tudo isso com desespero e raiva. Ele tenta cavar fundo para quebrar suas algemas, mas o gás venenoso o deixou muito fraco por enquanto. Na cena seguinte, vemos Lisa indo sozinha para um circo. Um dos colhedores de órgãos a seguiu até lá, mas Lisa rapidamente se aproximou dele por trás e acabou com ele. Então, ela se dirige para uma parte isolada da área do circo, onde um gigante de 2,5 metros está dormindo. Acontece que o gigante também é um conectado, que tem habilidades de cura. Ele é tão alto e deformado que nem consegue falar a língua normal. Lisa diz a ele que chegou a hora de agir, e os dois se afastam do local. Em outro lugar, Dong-Su finalmente acorda e recupera suas forças. Ao lado dele, vê o corpo deformado do cirurgião pendurado em um poste. Jin Seop chega e revela que planeja fazer uma escultura do cirurgião em breve. Depois disso, ele vai para uma sala e solta um X mal respirando. Dong-Su fica arrasado ao ver seu músico favorito nessa condição. Ele começa a pedir desculpas a ele por colocá-lo nessa condição, mas como esperado, X não entende nada. Consequentemente, Dong-Su explica que X foi sequestrado apenas para atraí-lo para este lugar. Ele também revela que Jin Seop é o assassino que está causando estragos na cidade. Enquanto isso, Jin Seop finalmente revela suas más intenções. Como o câncer dentro de seu corpo é incurável, ele quer que o corpo de Dong-Su se torne imortal. O plano é conectar sua cabeça ao corpo de Dong-Su. Para testar se o procedimento funcionará, ele corta um dedo da mão de Dong-Su e de X. Então, ele troca os dois conjuntos de dedos. Surpreendentemente, ambos estão conectados instantaneamente por causa das habilidades de cura de Dong-Su. Após o experimento bem-sucedido, Jin Seop liga o sistema de resfriamento e deixa as cabeças desligadas para se preparar. Depois de um tempo, quando Dong-Su volta a si, ele percebe que a sala está quase congelada. Ao lado dele, X parece estar inconsciente. Então Dong-Su começa a chamar seu nome. X finalmente acorda, mas ele mal tem energia. Ainda assim, ele pede desculpas por atrapalhar a investigação de Dong-Su antes de falecer. A morte de seu cantor favorito irrita tanto Dong-Su que ele finalmente consegue a energia necessária para se libertar de suas algemas. Ele então começa a bater na porta para quebrá-la e, ao mesmo tempo, Lisa, junto com seu amigo gigante, também chegam do lado de fora. Jin Seop ouve o som alto e vai lá para inspecionar. Para sua surpresa, ele encontra a Lisa, que também é uma conexão. Os dois brigam e se enfrentam passo a passo, mas ao mesmo tempo alguém chega do lado de fora. É o inspetor Jang que veio com um de seus subordinados. Jin Seop acaba com o último rapidamente e volta para cuidar das conexões. Enquanto isso, aproveitando a distração, Lisa liberta Dong-Su e diz a ele para acabar com o malvado Jin Seop de uma vez por todas. Depois de um tempo, os dois finalmente ficam cara a cara. Jin Seop está com uma arma na mão e atira em Dong-Su várias vezes, mas sem sucesso. O último agora pode se curar instantaneamente, sem suar. Depois disso, ele alcança Jin Seop e começa a espancá-lo. No processo, ele também recupera o olho esquerdo, deixando Jin Seop gritando de agonia. Mas quando Dong-Su está prestes a matá-lo, o inspetor Jan chega ao local. Ele pede a Dong-Su que deixe Jin Seop ir, apesar de este último ser um assassino de sangue frio. Em troca, ele promete apagar todos os registros das conexões. Dong-Su concorda, mas só então surge outro problema. A equipe nacional da SWAT descobriu a comoção e despachou várias centenas de soldados para cuidar da situação. O show termina quando Lisa e Dong-Su saem do prédio, mas logo são cercados por vários helicópteros. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.